Boa noite à secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, à servidora Sandra Pérez, com quem mantemos sempre contato, ao doutor Alcides Acosta, né, presidente do Centro de Ciência, Letras e Artes de Campinas, um nobre amigo, e através dele e da secretária e da Sandra, eu saúdo a todos os nossos amigos de Campinas e a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem em todos os lugares. A palestra de hoje ela vai falar sobre a presença de Antônio Carlos Gomes em Belém, né? É uma palestra que reflete a tese de doutoramento que cumpriu os requisitos junto à Universidade Estadual de Campinas. Espero que todos gostem, espero que possa contribuir para dar mais luz à presença de Carlos Gomes na Amazônia, no século XIX, e ampliar o debate sobre este grande compositor brasileiro que esteve por várias vezes nas terras do norte do Brasil. Do Pará. E Carlos Gomes, nesse contexto, já era um assunto bastante familiar, mas foi o trabalho na Unicamp, foi o trabalho com a professora Lenita, que organizou, foi levando aos poucos para a tese, né? Quero comentar aqueles que aí estão produzindo suas teses, que estão nesse caminho de produzir suas dissertações, o momento importante que foi, pelo menos para mim, o momento da qualificação, em 2019. As contribuições dos professores da banca na qualificação foram sobremaneira importantes para que eu pudesse fazer uma escrita de uma tese que falasse sobre o assunto, mas que não me levasse a me perder no tempo, a me perder na quantidade de fontes. O recorte temporal estudado, ele vai de 1870 a 1896, porque entre 1870 e 1882, quando Carlos Gomes vem pela primeira vez ao Pará, as notícias da vida e da obra e do movimento de Carlos Gomes pelo mundo já circulavam em Belém nesse tempo, né? Então, ele, a partir, principalmente de 1870, quando ele estreia, em 9 de março, o Guarani lá no Scala de Milão, essas notícias e outras já estavam chegando por aqui, naquele tempo, que há uma aliança da musicologia com outras disciplinas humanistas, principalmente, eu vejo a questão da história. Como eu me dedico à musicologia histórica, a gente tem uma tendência de se achar também historiador, só que não precisa somente se achar historiador, é necessário conhecer, estar junto dos preceitos teóricos e metodológicos da história, que o Legoff estabelece como um conceito de conservar certas informações, permitindo ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas e reinterpretá-las. Isso a gente aprende sobre o nosso lugar de fala, sobre o lugar de fala do nosso personagem estudado, sobre a Belém daquele tempo, e falar da Belém daquele tempo não é falar da Belém de hoje, muitas outras coisas em relação à memória. Sobre recorte temporal, o Brodel foi muito importante, foi um texto que o professor Maurício Costa desenvolveu e conversou comigo, que ele tem um trabalho, o Brodel tem um trabalho muito bonito sobre a longa duração, que ele trabalha com as durações de pequena, média duração. Eu fui vendo que trabalhar Carlos Gomes em Belém era trabalhar com uma média duração, né? Uma pequena duração seria um evento como esse de hoje, e longa duração seria falar de um século, de uma era. Então, eu estava
falando de Carlos Gomes em Belém no período da Belle Époque, que depois a gente vai conversar um pouco sobre esse período em Belém, eu, então, a partir desse texto, eu me reorientei meu trabalho a não escrever a Belém desde o período colonial, que Belém é de 1616. Nem tampouco, aí a professora Lenita também foi importante nesse momento, de não falar de Carlos Gomes desde a sua infância. Imagina só, alargava-se o tempo, trabalhava-se com tempo de longa duração, e eu poderia, então, perder-me sobre esse tempo tão longo. Então, esse texto do Brodel, que eu acho que é um texto que é bastante indicado para nós, da musicologia histórica, ele é o texto História e Ciências Sociais a longa duração. Bom, a cidade de Belém, no tempo de Carlos Gomes, a gente vai ver que no primeiro capítulo a gente vai trabalhar um pouco sobre o Belém naquele tempo, o Belém da segunda metade, das últimas décadas do século XIX. Aí vocês estão vendo uma imagem, que é a imagem da parte de trás do Teatro da Paz, tem ali um coreto muito bonito, que ainda está hoje lá, muito bem preservado, né? E todo um parque ao redor do teatro, que na época da República, com o advento da República, passou a ser chamado de Praça da República. Tá? E tem duas avenidas, hoje, claro, muito mais urbanizado, mas é uma imagem muito interessante de Belém daquele tempo. No segundo capítulo, a gente falou a cidade de Belém e o maestro compositor. Pode ser o inverso também, né? O maestro compositor e a cidade de Belém. Eu gosto de falar o maestro compositor porque o diploma que ele recebe lá em Milão é de maestro compositor, né? Então eu gosto de falar do maestro Carlos Gomes, do maestro compositor, né? E aqui vocês estão vendo a imagem de um paquete, de um vapor, né, de um navio comum daquela época, né? Esse é o Justo Chermon, que foi um governador muito conhecido, acho que foi o primeiro governador na República do Pará. Então, a gente tem aí como é que o Carlos Gomes se locomovia naquele tempo. O modo de viagem comum naquele tempo era o vapor. A gente vê aí, o vapor está atracando nesse porto em Belém, as pessoas como se vestiam, com cartola, com ternos, a gente vê o fotógrafo Apostos ali, uma imagem muito rica, né, que mostra um pouco daquela maneira. Só lembrando que o vapor ele se torna um meio de navegação importantíssimo a partir aí da década de 30, 40, 50 do século XIX, porque ele rompe com a barreira que a navegação à vela tinha. A navegação à vela ela era feita pelas correntes marítimas e pelos ventos. O vapor ele vai quebrar essa estrutura e navegar contra a maré, contra os ventos, e vai levar cultura, e vai levar conhecimento, pessoas para várias partes do mundo. Então, se expande mais a parte da cultura. Na década de 60, o Império abre o rio Amazonas para a navegação estrangeira, então os vapores vão trazer cultura para a Amazônia, vão trazer pessoas novas para a Amazônia, assim como o resto do mundo. No capítulo 3, nós trabalhamos, então, a gente estudou já Carlos Gomes dentro do Pará republicano, um outro tempo para o Brasil, um outro tempo para o mundo e principalmente para Carlos Gomes. Quem conhece a história de Carlos Gomes sabe que ele teve a sua maior parte da sua vida e de sua produção enquanto artista no período imperial, uma relação que tinha com o imperador, com a família imperial, mas ele vai até o período republicano, aí os 6, 7 primeiros anos da República, e aqui você vê uma imagem do Belém naquele período com bondes elétricos, né, com aqueles quiosques que estão ali, toda uma vida que Carlos Gomes encontrou, que ele conheceu aqui em Belém daquele tempo, nesse terceiro capítulo. Eu queria fazer alguns comentários a respeito desse Carlos Gomes, cidadão do mundo, né? Exatamente porque falar de Carlos Gomes, né, é um
tema bastante difícil, embora tenha uma quantidade grande de bibliográfica, de produção de trabalhos, muita gente já falou sobre Carlos Gomes, mas, ao mesmo tempo, Carlos Gomes é um tema que precisa ainda se falar, né? O que a gente percebe é que, ao mesmo tempo que você pensa, mas tudo já se falou tanto de Carlos Gomes, o que vamos falar mais de Carlos Gomes? Então, a pesquisa, o trabalho que nós fizemos no Carlos Gomes no Pará, nos mostrou isso, que ainda tem muito a se falar dele. Por exemplo, eu acho que é necessário, por exemplo, fazer um trabalho atual, profundo, sobre Carlos Gomes em relação à Bahia, né? A relação dele com Teodoro Teixeira Gomes e outros personagens da Bahia. A Bahia tem, por exemplo, um grande compositor e pianista, que é Silvio Deolindo Frois. Silvio Deolindo Frois, que teve a sua vida no século XX, ele tocou para o Carlos Gomes quando muito jovem, e boa parte dessas partituras do Frois estão lá no arquivo público, estavam, pelo menos, na década de 80, quando eu fui estagiário lá no Arquivo Público de Salvador, tinha muitas partituras do Silvio Deolindo Frois e outros personagens, Cílio Bocaneira Júnior e outros. A relação de Carlos Gomes com Salvador, com a Bahia, é muito grande. A relação dele com o Rio de Janeiro também é muito rica, assim como a gente procurou demonstrar o quão rica foi a relação de Carlos Gomes com o Pará, né? Além de ser um compositor muito competente, assim, eu considero, né? Eu considero que, das suas óperas, eu sempre achei a escrita dele não é uma escrita fácil, mas uma escrita idiomática, uma escrita que pensa no músico, nas tonalidades melhores para os cantores e melhores para a sonoridade da orquestra. Eu vejo o Carlos Gomes como um compositor muito competente. Eu queria só fazer um comentário em relação a Carlos Gomes. Aqui no livro, como eu não estou me vendo, eu penso que vocês devam estar vendo, esse é um livro, um artista brasileiro, do Cílio Bocaneira Júnior, e aqui ele escreveu, né, uma frase muito interessante, quando ele escreve ao Visconde de Toné, dizendo que tinha acabado de compor a ópera Condor, a Odaléa. Ele diz: está pronto, isso é a criação, faltando só o trabalho manual da instrumentação. Ora, que interessante, não é? Faltando só o trabalho manual da instrumentação. Ora, que interessante, não é? O professor Marcos Wirman, também, aqui na sua obra Condor, ele toca nesse assunto e diz que, em carta a Dino Monaldi, de outubro do mesmo ano, que já teria terminado o trabalho principal, faltando apenas instrumentação, a qual deveria entregar até novembro daquele ano. Para aqueles que estudam composição, muito importante essa informação de como Carlos Gomes trabalhava, né? Ele compunha o piano e depois desenvolvia a grade, né, a partitura. Muito interessante para quem estuda composição ver o modus operandi do Carlos Gomes compor, que o Cílio Bocaneira escreve aqui e que o professor Marcos Wirman também reforça no seu livro, e que eu achei interessante destacar nesse Carlos Gomes, como um Carlos Gomes que compunha com muita competência, mas, no entanto, ele teve várias fases da vida. Eu acho que ele teve a fase inicial dele, a partir de 1854, quando ele escreve as suas artes plásticas, né, o academicismo, os modernistas, se Carlos Gomes finalmente é um compositor brasileiro ou não. Eu vejo que naquele tempo, ainda antes de ir para o Rio de Janeiro, ele tem uma produção interessante, ele já sabia escrever muito música. Eu tive olhando, por exemplo, o acompanhamento de Quem Sabe, de outras coisas, parece que ele ouvia Donizete, né? Ele dominava o baixo de Albert, coisa desse tipo. E aqui, no livro do Carlos Gomes, Uma Obra em Foco, que é um livro com vários textos, a gente vê que o Vicente Salles escreve Carlos Gomes
passagem e influência em várias regiões brasileiras. Que Carlos Gomes era um cidadão do mundo, e a sua obra se espraia pelo interior do país, do Brasil. Carlos Gomes tem a obra que sai do mundo da ópera, do mundo das salas de concerto, e vai, inclusive, de encontro à cultura popular, de encontro ao povo. Esse texto do Carlos Gomes fala sobre isso, né? E também o que é interessante ver, que muitas vezes há umas perguntas: Carlos Gomes era negro, Carlos Gomes não era negro, Carlos Gomes só escrevia música europeia, se Carlos Gomes escrevia música brasileira. Não é nesse trabalho que eu vou discutir isso, mas eu quero, pelo menos, falar um pouco sobre isso. O professor Bruno Kiefer escreveu nesse livro, que é um livro importante aqui, editado pelo Ministério da Cultura e Funarte. É um livro que creio que muitos de vocês devem ter. Ele é um livro de 1987. O Bruno Kiefer fala de algumas peças dele, inclusive a Caiumba, né? E fala também do quilombo, uma quadrilha, e Caiumba está dentro de uma quadrilha de quilombo. Interessante como a gente aprende na pesquisa, né? Nós temos uma formação musical no Brasil que não é uniforme, né? Não é homogênea. A gente aprende nos conservatórios e nos cursos da universidade muito que o desenho curricular e as emendas de conteúdos programáticos que os professores nos oferecem. Na pesquisa, nós aprendemos coisas que muitas vezes estão como se fosse num currículo oculto, que não está naquele desenho curricular dos conservatórios e das escolas de música das universidades. E aqui a gente aprende, por exemplo, que a quadrilha, que eu achei que fosse um gênero, como shots, como valsa, como mazurca, como one step, como outros gêneros musicais de pequena duração, mas a quadrilha está como se fosse um pupurri da música popular ou a suíte do barroco europeu, né? Então, essa quadrilha quilombo, ela tem, por exemplo, a caiumba, a bananeira, o quingombô e a bambola, e o final, como se fosse a quadrilha francesa de dança, de pares, de tudo, que como se fosse um pupurri ou uma suíte de danças aqui, composta por Carlos Gomes. Na sua obra Cachoeira, que também é uma quadrilha que o professor colocou em italiano, quadrilha, né? E tem os sentidos Santa Maria, Morro Alto, Saltinho, Mogi Guaçu. Então, Carlos Gomes escrevia música brasileira, era um compositor brasileiro. Finalmente, Carlos Gomes foi, eu penso, um cidadão do mundo. Carlos Gomes está em todos os lugares. Sabe onde eu achei Carlos Gomes? Eu achei aqui, no livro da Zélia Gattai, relendo esse livro, que eu queria conversar sobre ele com meu filho, e eu tinha lido esse livro há muitos anos atrás, né? E aqui a Zélia Gattai fala do maestro Rossi, lá em Milão, que o Carlos Gomes frequentava a casa. Teve 2 Rossi na vida do Carlos Gomes, o maestro regente e o compositor Rossi, que foi professor. Então, a Zélia Gattai conta que o parente dela costumava hospedar, e Carlos Gomes frequentava esse lugar, né? E foi Carlos Gomes que intermediou com o imperador a ida dos parentes, dos ancestrais da Zélia Gattai, para fundar aquela colônia lá no Rio Grande do Sul, não sei se é Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. No sul do país, uma colônia italiana, da onde surgiu, eram feitos por anarquistas. Então, Carlos Gomes está nesse livro da Zélia Gattai, ele está no mundo. Era esse o comentário inicial que eu tinha para fazer do nosso personagem estudado. A relação dele com Belém vem, no caso, aí trazer um texto, essa tese, que vem, no caso, quem sabe, enriquecer o repositório da Unicamp e os estudos para aqueles que querem conhecer mais sobre Carlos Gomes, né? Muito bem. A cidade de Belém no tempo de Carlos Gomes, né? A cidade de Belém no tempo de Carlos Gomes é muito diferente, ou bastante diferente do que a cidade hoje, né? Era uma cidade que estava num momento
de grande desenvolvimento econômico, principalmente embalada pelas exportações dos produtos da Amazônia, principalmente a borracha, o látex, desde a década de 850, quando começou a indústria a vulcanizar a borracha e a usar em centenas de aplicações, a Bolsa de Valores vai colocar o preço da borracha da Amazônia lá em cima, muito, muito. Então, é uma cidade que tem um grande desenvolvimento econômico, né? A gente tem aí na imagem a Paris na América, uma loja que até hoje existe em Belém, e um grupo de senhoras aí posando para um dos maiores fotógrafos de Belém, com suas roupas, com seu jeito de ser, com um certo francesismo. E a Belle Époque amazônica, né, ela é uma expressão que está trabalhada por vários autores paraenses. Maria de Nazaré Charles, Geraldo Martires Coelho, Ana Maria Daou e professor diversos outros autores, né, que trabalharam com vários trabalhos acadêmicos de Belém, sobre Manaus, e que usam essa expressão Belle Époque. Essa expressão ela surge após a Primeira Guerra Mundial, né, para falar da França, principalmente Paris, no período entre as guerras, no período de paz e progresso que vai até a Primeira Guerra Mundial. Então, após a Guerra da Secessão, após a Guerra Franco-Prussiana, as guerras que tiveram, houve um período de progresso, desenvolvimento tecnológico, não é? O positivismo como uma filosofia de desenvolvimento humano, uma volta ao humanismo, e uma série de outras coisas que faz da França ter um período de progresso e civilização aquele jeito. E esse período da França é mais ou menos parecido com o período de Belém. Só que essa expressão Belle Époque, ela surge após a Primeira Guerra Mundial, quando se vai, digamos assim, rever o tempo que passou naquele século XIX. Assim também, os nossos autores, como Aldrin Figueiredo e todos os outros que escrevem em Belém sobre Belle Époque, e agora eu me somo a esse grupo de autores, estamos falando de uma Belém daquele tempo, por isso também se usa aqui na Amazônia, aqui como uma Belle Époque amazônica, porque tem características muito próximas do que aconteceu, pelo menos tenta se inspirar, embora fosse, como muitos acham, né, uma quimera, uma possibilidade. E depois eu gosto muito de ver que com a queda da borracha, com a desvalorização da borracha, porque ela foi plantada lá na Malásia, a crise econômica veio aqui e esse período acabou, né? Eu, aqui na minha parede, eu coloquei uma frase do professor Vicente Salles que eu acho muito interessante sobre uma visão que ele tem também daquele período, né, para que a gente não se empolgue e ache que tudo aquilo ali foi muito bom e que, na realidade, no fim e ao cabo, ele diz: enfim, a Belle Époque, uma festa que alegrou o trópico, no alegre trópico, foi bafejada pelo surto da borracha. Quando a festa acabou, retiraram-se os convidados, ficaram os donos da casa e esses se fatigaram na arrumação. Quando acaba esse período da borracha, os capitalistas, o pessoal que tinha dinheiro foi para... Houve uma imigração forte para o Rio de Janeiro, para a capital da República, daí que surge aquela expressão Exército do Pará, né, que Jaime Orvalho e outros falam naquele pessoal que sai daqui com boa qualidade musical, boa tecnologia musical, e vão para o Rio de Janeiro. Os que ficaram por aqui, após a crise da borracha, como ele diz, se fatigaram na arrumação da casa, né? Então, a gente está falando de um período que foi denominado pelos autores, principalmente da história, de Belle Époque amazônico. Né? Para cá teve uma afluência grande de imigração, os italianos na música, em outros ofícios, os alemães e os pianos. Né? Nós demonstramos na tese, colocando várias imagens,
as fábricas de piano e lojas de venda de piano, né? E o maestro Henrique Bernardi, que está aí do lado, foi um maestro que veio pela primeira vez em 1880, na primeira temporada lírica, e que depois veio com o maestro Carlos Gomes em 82, 83, e que foi o diretor do Instituto Carlos Gomes após a morte do maestro Carlos Gomes. Então, eu estou colocando o Henrique Bernardi como um exemplo de muitos outros músicos, e não só músicos, arquitetos, engenheiros, bailarinos, atores, artistas plásticos que se estabeleceram em Belém naquele período. E, no dia da qualificação, o professor Marcos Virman me indaga sobre essas fábricas de piano em Belém e me incentivou a colocar na tese as imagens e estudar um pouco mais sobre as fábricas e as vendas, aluguéis de piano e afinação de piano, o que foi uma realidade aqui em Belém. Essa imagem que vocês estão vendo aí, a música na sociedade paraense no tempo de Carlos Gomes, a gente pode ver, dentre outras, essa imagem. Essa é uma imagem dentro da casa do senador, dentro da casa do intendente Antônio Lemos, o homem que era um dos homens fortes de Belém e que ajuda a trazer Carlos Gomes para Belém em 1895 e 1896. Ele foi prefeito de Belém, intendente de Belém, de 1897 até 1911, quando, no embate muito forte com Lauro Sodré, a casa dele é praticamente incendiada, e a viúva entrou num processo contra o Estado. E aqui no Centro de Memória da UFPA tem um conjunto de fotos dessa casa, do interior dessa casa, e lá eu achei esse instrumento. Esse instrumento é um harmônio alemão, um instrumento raro naquele tempo, que a gente vai ver aí na década de 60, trazido para cá pelos protestantes, principalmente americanos, um instrumento muito comum nas igrejas protestantes, é um órgão de pedal, que se pedala e produz, através de um fole, o som de órgão. Dentro da mesma casa, logo perto, na outra sala, a gente vê um piano de armário, um lugar para colocar vela, com aquele banco que gira, redondo. Dentro de uma casa tem um harmônio e um piano. Era comum, pelo que a literatura nos mostra, que nessas casas tivessem saraus, tivessem, então, todas as pessoas, muita gente estudando música, estudando piano. Né? Ao mesmo tempo, e esse é um tema que eu gosto muito de conversar com o professor Maurício Costa, que a gente colocou na tese como a parte da sociedade invisível aos olhos da elite, porque a gente está falando tudo isso de Belém, a gente está falando de uma elite econômica, cultural, que procura trazer progresso para cá e tudo mais. Carlos Gomes vem nesse contexto, mas certamente que Carlos Gomes teve contato com um conjunto pau e corda, igual esse que vocês têm aí, que era um conjunto que formado por bandolim, por flauta, por violino, por violão, por contrabaixo, e também com outros gêneros musicais da música negra, o lundu, o batuque, a música nordestina, que aqui também estava, né, o boi-bumbá e outras danças dramáticas que tinham aqui também em Belém. Só que a imprensa e a elite, ela deixava essas pessoas invisíveis, mas eu creio, e isso é de difícil estudo, mas é possível inferir que Carlos Gomes teve contato com esse mundo invisível aos olhos da elite, que é o da música popular, da música de cultura popular. O mercado da música era muito quente em Belém, lojas de partituras, editoras de música, mais de 30 editoras de música, e loja, a Mina Musical, que vocês estão vendo aí, e era muito comum o comércio de partituras. Nesse tempo, claro, se alguém quisesse ouvir música, tinha que estar perto do músico, não tinha outro jeito, ainda não tinha nem o rádio. Então, só tem uma maneira de ouvir músicas, ou tocando a pessoa mesmo, o próprio instrumento, ou outras pessoas assistindo alguém tocar. Então, era por isso que era muito comum o piano, que ele é um instrumento rico, e o violão também. Então, essas lojas vendiam muitos instrumentos. E para que essas pessoas tocassem bem, fizessem boa música, eles faziam, então, um mecenato oficial que enviava esses jovens
para outros lugares, capital da República, outros lugares dos Estados Unidos e Europa, principalmente os filhos da elite. Né? Nem por isso a música popular deixa de ter qualidade, pelo contrário, ela vem de uma qualidade ancestral, memorial, principalmente aquela que vem do Nordeste e aquela de matriz africana. Junto com essa música chamada erudita, a gente tem um contexto rico nesse tempo, e principalmente as lojas de música elas vão ser, então, importantes nesse processo. Eu recuperei aqui uma carta que Carlos Gomes escreveu para o Júlio Ricordi, que foi publicada no Nelo Vetro, lá que ele escreve sobre Antônio Carlos Gomes, e ao lado eu coloquei uma imagem que está num jornal dos comerciários aqui em Belém, um jornal português que está lá no Grêmio Literário Português e que mostra a figura aí ao lado do depósito de instrumento de música, né, do Manuel José Pereira Leite. O Manuel José da Costa e Silva, ele teve contato com o Carlos Gomes aqui em Belém. Isso em 1883, quando o Carlos Gomes volta para a Europa, ele fala para o Júlio: desejo saber se o senhor MJ da Costa escreveu para sua casa, ou seja, para a Casa Ricordi, expondo uma vontade de fazer comércio com a Casa Ricordi. Então, o Carlos Gomes diz que a casa do comerciante no Pará era uma casa que podia ajudar a difundir as partituras dele e a vender as partituras, como de fato aconteceu. As partituras do Carlos Gomes circulavam em Belém antes e depois da sua passagem por aqui, né? A cidade de Belém e o maestro compositor. Esse capítulo a gente vai falar também do maestro compositor com a cidade de Belém. É uma relação rica, é uma relação que se descortina a partir desse trabalho. Eu espero que outros ajudem a descortinar muito mais, porque muito mais tem para se escrever. Há uma grande quantidade de documentos e de jornais de época que estão coletadas, e eu espero que se escreva mais e mais sobre esse tempo. E a gente vai ver que, naquele tempo, a gente tinha já desde 1878, inaugurado em Belém, o Teatro da Paz, um teatro de ópera. Essa imagem que está se vendo aí é uma imagem do Teatro da Paz na sua primeira versão. Ele sofreu uma reforma no início do século XX, no final do século XIX, no início do século XX, sofreram duas reformas, 1890 e depois 1904, que essa parte da frente foi modificada e aí a gente tem o que é hoje, né? O que é hoje também já partiu, já teve outras reformas, mas é um teatro grande, é um teatro próprio para a ópera, como a gente vai ver daqui a pouco, né? E nesse tempo, na década de 70, como eu falei logo no início, Carlos Gomes já era conhecido aqui. E uma das coisas que a gente teve mais surpresa e que eu gostaria muito de poder discutir melhor isso, é que no ano de 1876 aparece uma banda de música no Círio de Nazaré, né, tocando músicas de óperas de Carlos Gomes, parte de ópera de Carlos Gomes, não sei se marcha, de coro, do Guarani da Fosca, do Saldo Fator Rosa e de Maria Tudo. Ora, Maria Tudo não tinha sido estreada, ela vai ser estreada em 1879, e ficou uma incógnita que eu acho que na arguição da tese, eu acho que foi o mestre Virman, que foi até o jornal para ver que informação interessante é essa, que em 1876, nas ruas de Belém, na grande procissão do Círio de Nazaré, se tocando música de Maria Tudo. Que música é essa? Como essas partituras chegaram até aqui? Então, essa foi uma das questões, como o professor Virman fala, a tese traz mais perguntas do que respostas. Essa é uma das perguntas que a gente precisa, talvez, um dia responder. Que partitura de Maria Tudo estava aqui em 76, quando ela ainda estava sendo escrita lá na Europa, né? E aqui a gente tem o Teatro da Paz. Observem que a gente vê aqui, embaixo do pano de boca, a gente vê, não é o fosso ainda, porque o Teatro da Paz, depois da última reforma,
da grande reforma de 1903, 4, ele é criado um fosso. Abaixo do palco tem um fosso hoje em dia, comum, como tem São Luís do Maranhão, como tem em Salvador, como tem em outros teatros de ópera. Então, ali tinha essa parte da frente do palco, né? Tinha aquilo que o governador da época ele fala sobre a orquestra, que ele vai fazer uma reforma também na orquestra, né? O governador era Augusto Montenegro. E o que reforma ele fez? A orquestra, aquela orquestra do nome grego mesmo, lugar onde ficam os músicos. Ele pega a orquestra e transforma num fosso, e aí é puxado um avanço, um proscênio, que vem aí na frente, o que é hoje em dia que a gente vislumbra um fosso em vez dessa orquestra, né? Surge nesse período, já nos anos de 1882, 83, nesse período que Carlos Gomes começa a vir para cá, um pouco antes, o Conservatório Dramático Paraense e a Associação Lírica Paraense. O Conservatório Dramático Paraense não é um conservatório de ensino de música. Ele tem uma outra característica, ele tinha uma seção de música, uma seção de literatura, uma seção de artes dramáticas e tinha uma seção de música, que era o maestro Henrique Gurjão, um grande compositor paraense que dirigia, e ele tinha como função cuidar do teatro, cuidar da programação do teatro, inclusive da censura aos espetáculos que tinham naquele tempo. E a Associação Lírica Paraense é uma associação que surge para dar suporte às temporadas líricas que aconteceram de 1880 até 1907, com óperas que a gente vai ver algumas dessas temporadas mais adiante, né? E então, é em 1880, então, que se abre as cortinas do teatro para a obra de Carlos Gomes com a estreia do Guarani aqui, né? Eu queria só rememorar uma pequena história que no ano de 1870, né, que estreia no Rio de Janeiro o Guarani. E os dois artistas principais, eles saem de lá para ir para os Estados Unidos e passam por Belém e fazem recitais em Belém, os dois artistas principais daquela récita que teve com o imperador lá no Rio de Janeiro. Em 1880, então, estreia, 10 anos, um pouco mais de 10 anos depois da estreia do Guarani em Milão, ele estreia em Belém. Então, aí veio uma companhia lírica, trazido pela Companhia Lírica, trazia pela Associação Lírica do Pará, traz uma companhia lírica que o maestro era o Enrico Bernardi, né? E trouxe já na estreia, foi a Ópera Hernani de Verdi, e teve, então, acho que 9 óperas, né? Um Ballet Máscara, Rigoletto, Trovatore, Lucrezia Borgia, La Favorita, Norma, Ruy Blas. Foram as óperas que foram encenadas. Essas companhias, elas viajavam com tudo no navio, com cenário, com bailarinos, com o costureiro, toda a estrutura. Elas vendiam o espetáculo completo, elas andavam, eram companhias viajeiras, e chegava no Brasil, às vezes por Recife, ou ia ao Rio de Janeiro, ou vinha direto para cá, para São Luís do Maranhão, Belém. A partir de 1896, quando inaugura o Teatro Amazonas, infelizmente Carlos Gomes não pôde ir para a inauguração do Teatro Amazonas. Ele foi convidado, mas ele morre em 16 de setembro de 1896 e não foi para a inauguração do Teatro Amazonas. A partir de 1896, então, esse circuito das companhias viajeiras vinham para Belém e iam para Manaus, né? A gente sabe desse circuito de ópera no século XIX, que eles vêm da Europa e tinham circuitos próprios, uns que passavam por Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Uruguai e Argentina. Outros vinham em direção aos Estados Unidos. Era um tempo, por isso que eu falei agora há pouco, que a navegação a vapor permite ao mundo da época que todas essas obras sejam conhecidas no mundo todo, né? Então, em 1882, nós temos a primeira viagem de Carlos Gomes em Belém. Foi recebido com festa. Inclusive, essas marcha com archotes, marcha flambeau, que noturna, que as pessoas iam em passeatas
para saudar o maestro, acompanhá-lo do porto até o hotel onde ele ficava hospedado. Então, foi muito bem recebido lá no porto. Vários outros navios ficaram embandeirados ao lado do navio dele. Depois, ele era recebido pelas autoridades e pelo povo. Foi assim em 1882, que foi uma temporada que foi bastante produtiva para o Carlos Gomes. E a ópera principal que ele vem estrear aqui é Salvador Rosa. Salvador Rosa, que ele ganhou muitos mimos, muitos presentes, muitas homenagens, e em 1880 ele já tinha recebido uma resta de benefício. O benefício era muito comum, era quase como o crowdfunding, a vaquinha, não sei, daquele tempo. Se fazia uma resta dedicada àquela pessoa e os resultados das vendas era dado àquela pessoa. Carlos Gomes teve isso em 1880, 1882, 1883, 1895, sempre. E algumas vezes ele nem estava aqui, se fazia e se mandava para ele. Muitas vezes ele recebia o dinheiro através de amigos. Né? Então, esses benefícios eram feitos também para artistas do elenco, feitos para instituições, por exemplo, como feito para movimento abolicionista. Então, sempre se fazia, e ele recebeu esses dinheiros vindo dos benefícios. Né? A temporada de 82, como falei agora há pouco, ela tem, né, a produção do maestro José Cândido da Gama Malcher, um personagem que é bastante falado em relação a Carlos Gomes. Tem uma publicação que fala de uma certa intriga por conta de que Malcher compôs uma ópera Bugo-Jargal e o tema é muito parecido com Luiz Schiavo. No fim e ao cabo, eles tiveram alguns problemas, mas ficaram amigos ao final, quando ele vem para cá em 1895 e 96, e em vários momentos Carlos Gomes fala, ora ele não fala bem do Malcher, ora ele diz que é o grande amigo dele aqui de Belém, enfim. Malcher, em 82, trouxe, através da Associação Lírica Paraense, o Carlos Gomes para Belém. E a companhia lírica era do Tomás Passini. Esse Tomás Passini, sim, esse daí, lá quem estuda a música, a Carlos Gomes em Salvador, vai encontrar esse nome também por lá, mas sendo a imprensa batendo um pouco nele, por conta de compromisso não realizado. Enfim, era um italiano que viajava com suas companhias e com tudo. Viajava com cenário, viajava com banda, com tudo que podia ter, né? Bailarina, orquestra, etc. E a gente tem aqui a temporada de 82, muito rica. Quantas óperas? Só de Verdi a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, e depois de Donizete 2, de Rossini, Barbeiro de Sevilha 3, Carlos Gomes, Salvador Rosa. Nessas restas de Salvador Rosa, Carlos Gomes rege a abertura do Guarani. Aliás, várias vezes ele regeu aqui, todas as vezes que esteve aqui, ele ia ao palco e regia, ele nunca regeu uma ópera completa. Salvador Rosa, ele influenciou muito na montagem, ele ia para os ensaios, mas reger a ópera ele nunca regeu aqui em Belém. Né? Acho que ele regeu no Rio de Janeiro ou em Salvador, mas aqui ele nunca regeu uma ópera completa. Né? E Norma de Bellini e Fausto Gounod, veja só quantas óperas a companhia trazia. Tinha um elenco para determinadas óperas, e aqui que a gente vai ver um pouco sobre o Salvador Rosa. Né? Aqui que a gente vai ver a estrutura da ópera Salvador Rosa, e aqui que a gente vai encontrar o Geraniello com a senhora Goré, fazendo o personagem travesti. A Crinde Goré, essa que aparece aí, a terceira foto, ela fez o Geraniello em travesti, que eu fiquei curioso, porque eu também tinha visto outra ópera um pouco tempo atrás, com o Lady Figaro, com papel em travesti, e eu fui curioso, achei a dissertação, li a dissertação e vi que essa expressão em travesti era uma expressão acadêmica, usada pela professora, que não estava incorreto em colocar na tese. Né? Aqui nós temos o Carlos Gomes também na capa da Estação Lírica, né? Numa publicação lá de Pernambuco, de 82,
que nós fomos resgatar isso numa pesquisa lá em Pernambuco, e ele fez Salvator Rosa aqui. O ano de 82 realmente foi um ano de muito sucesso. E eu passo, então, ao ano de 83. Mas não foi nada boa a presença de Carlos Gomes em 83 em Belém. Realmente foi problemática, muito problemática, né? Porque a febre amarela tinha um surto na Amazônia nesse tempo. Não era um surto ao que eu pude levantar por outras publicações, inclusive de um médico que nós conhecemos, que estuda essas doenças tropicais, e nós tivemos essa epidemia de febre amarela, que não sei se chegou a ser uma epidemia ou uma endemia. Eu sei que a febre amarela rondava o Teatro da Paz e teve realmente mortes de cantores e de artistas. A imprensa publica e põe, inclusive, o nome dos artistas italianos que morreram e que estão enterrados num cemitério que até hoje está sendo usado aqui em Belém, né? E, ao final de tudo isso, de todas essas grandes confusões que houve com greve de artistas, não é? O Carlos Gomes previa fazer um número enorme de óperas, que eu vou mostrar já já. O presidente da província e o presidente da Associação Lírica Paraense e do Conservatório Dramático optam por exonerar o maestro de suas funções sem que ele precise devolver ao Estado o subsídio de 20 contos de réis, uma fortuna para a época, né? Então, ele volta para a Itália, né? E na tese eu coloco o lamento dele, que ele teve numa conversa com o cantor Deana, acho que um barítono, onde ele se lamenta de que veio a Belém perder tempo, e veio mesmo perder tempo, porque não foi nada fácil a vida dele aqui. Esse recorte do jornal A Constituição, 18 de abril de 83, mostra Carlos Gomes com uma proposta de um conjunto de óperas enorme. Ele traz o maestro concertador, diretor de orquestra, maestro de coro, diretor de orquestra para bailados, os bailarinos, orquestra, e olha só quantas óperas. Guarani, Salvator Rosa, Idália, do Henrique Gurjão, porque foi uma obrigação contratual das autoridades paraenses que ele fizesse a ópera do paraense, amigo dele, inclusive, Henrique Gurjão, Pátria, Roberto Indiavolo, Macbeth, Nabucco, Bala e Máscara, Trovatore, Hernani, Força do Destino, Rigoletto, Traviata, Edu Foscari, Lucretia Borgia, Favorita, Lutilde Lammermoor, Filha do Regimento, Linda de Chamonix, Norma Sonâmbula, Fausto, Ione, Barbieri de Sevilha, Ruy Blas. Imagina vocês essa quantidade de ópera que Carlos Gomes se comprometeu a fazer em Belém. Não fez algumas, que a gente vai ver, né? Então, a gente vê que a situação da febre amarela rondou e morreu gente, começou a ter greve, começou a ter problema. Carlos Gomes saiu daqui com dinheiro, eu acho, mas com um prejuízo grande, mais incrível que a gente pôde apurar na pesquisa, que a imagem dele não é abalada. É isso que chama a atenção dessa relação que ele tinha com Belém, com a cidade de Belém, com todos os seus personagens, e esses personagens tinham com ele. Que a imagem dele não se vê pelos relatos da imprensa. Uma ou outra crítica, claro, à companhia, realmente, se era o maestro que estava na frente, ou se não tinha espertalhões por trás, né? Mas ele não se vê assim, ele com... Tanto que ele volta em 1895. Né? Aqui tem uma notícia de jornal. Olha, tendo falecido 2 artistas da atual companhia lírica em consequência das febres, os outros artistas dirigiram-se ao cônsul italiano reclamando a rescisão do seu contrato. Né? Então, aí tinha um movimento com o cônsul da Itália para, já a partir dessas mortes, de rescindir os contratos. Na realidade, o que é que ele pôde fazer? Ele pôde fazer essas óperas de Verdi, o Guarani, a Lucrécia Borgia e Ruy Blas, e não fez a Idália, a ópera que ele já tinha conhecido no ano anterior, tinha ido na casa do Henrique Gurjão, tocado no piano com ele a Idália, mas ele não pôde fazer a Idália, né? Ele só pôde fazer aí uma, 2, 3, 4, 5 óperas de Verdi, 6, e mais o Guarani. Nada daquilo tudo foi possível. E o Inocente
Deana, que está ali como barítono, é quem vai ter esse diálogo com ele mais tarde, meses depois, onde ele se lamenta de vir para Belém em 83. No capítulo 3, nós já vamos encontrar Carlos Gomes no Pará republicano. Aí nós vamos encontrar ele em contato com esses personagens, o Antônio Lemos, ali em cima, o governador Par de Carvalho, e o governador Par de Carvalho sucede o governador Lauro Sodré, que está nessa imagem. A Associação Paraense Propagadora das Belas Artes é uma associação que foi criada, dirigida por Pedro Leite Sherman, um político, médico, de uma família tradicional de Belém, muito rica, de origem francesa, que tem o nome daquele primeiro paquete que eu mostrei no início, e ele começa a se relacionar com esse mundo republicano, que não via ele do jeito que a República do Rio de Janeiro, da capital, via. Via com os outros olhos, uma relação completamente diferente daquelas dificuldades que ele começou a ter. Então, aqui na temporada de 1895, aí nós tivemos de novo uma companhia lírica italiana fazendo todas essas óperas aí. Eu acho que o que tem de novo aqui é a Gioconda, de Ponchielli, a Cavalaria Rusticana, de Mascagni, Mignon, Pagliatti, Fausto e a Fosca. Ele vem com a Fosca para cá, a gente tem essa imagem aí do lado de uma belíssima imagem do Vithoff, que é um russo que veio para cá, e como a principal artista, a Anna Politova, ou Politov, era russa, então esse artista que vivia aqui em Belém na época fez essa caricatura dela aí, né? Bom, 95 foi um ano em que ele mantém contato com esse mundo político, é convidado pelo Antônio Lemos ali e pelo Lauro Sodré a vir para Belém. Então, se funda nesse período a Associação Paraense Propagadora de Belas Artes e o Conservatório de Música, em 1895. E ele é convidado para ser diretor desse conservatório. Ora, esse contexto da chamada Belle Époque, da chamada Era da Borracha aqui, do tempo da borracha, né, era um contexto de muitos artistas que vinham para a Amazônia, né, não só músicos, como muitos artistas plásticos. E era esperado que viesse para cá também Pedro Américo, aquele pintor paraibano que estava lá em Florença. E nós mostramos, através de um livro que eu pude ter acesso, algumas coisas nos jornais, que Carlos Gomes visitava, conhecia Pedro Américo e Henrique Oswald. O filho do Henrique Oswald, o Carlos Oswald, eu acho, escreveu um texto no jornal contando que ele era criança, e lá ele via essa relação de Carlos Gomes visitando a casa do Pedro Américo em Florença. E aí o Carlos Gomes vem, e era esperado anos depois que Pedro Américo viesse, mas também o Pedro Américo morreu antes de poder vir. Então, queria-se ter aqui a Associação Paraense Propagadora de Belas Artes, se cria, então, um conservatório de música, né? Se cria uma escola de belas artes dentro da Associação Paraense Propagadora de Belas Artes, se cria, então, uma academia de belas artes. Esta Academia de Belas Artes, mantida por essa associação, tem 2 departamentos: a Escola de Desenho e Arte, a Escola de Belas Artes, e o Conservatório de Música. Ora, se pensava que para dirigir o conservatório viesse Carlos Gomes, e para dirigir a Escola de Belas Artes viesse, então, o Pedro Américo. A gente vai chegar ao ano de 96. Ele volta para a Itália, né? Ainda bem, mas ainda naquele ano a doença dele começa a chegar, ele para de fumar, né? Ele volta para a Itália e os dissabores aumentam. Não só ele tem muitos problemas com a República, problemas na Itália, isso é bem conhecido, né? Ele tem a doença que se avizinhava. E ele vem para Belém, finalmente, de Portugal, de Lisboa, né, que era um porto próximo, mais próximo de Belém. Ele vem, na realidade, de Milão, ele vai de trem para Évora, lá adiante, depois pega um navio para Lisboa e depois vem para cá.
e nesse ínterim ele tomou umas medicações meio malucas com mercúrio, e ele só piorou, né? Tentou fazer uma cirurgia que não foi bem sucedida em Portugal, e ele chega em Belém bem doente. Mas, da mesma forma, ele foi bem tratado aqui, né? No dia do aniversário dele, o jornal diz, né? Foi receber, toda a imprensa tratou ele com muito carinho na casa dele, né? No tempo. E que ele foi à Igreja de Nazaré no dia do aniversário dele, 11 de julho, e participou do batismo do professor Clemente Ferreira Júnior, que é um grande compositor paraense, pianista, que estudou na Europa também, e deu o nome do filho, no caso, batizou o filho de Antônio Iberê, né? Então, Carlos Gomes saiu da casa dele, recebeu pessoas nesse dia, né? E depois o professor Clemente Ferreira Júnior ofereceu um lanche, né? Uma recepção para ele na casa dele, que era uma casa muito bonita aqui no centro de Belém, né? E é um episódio que eu gostaria de contar a vocês, muito raro, que a gente viu um artigo que foi escrito por colegas médicos aqui do Instituto Histórico Geográfico, que fala sobre a Ana Turã Machado Falcão, uma médica que no ano de 1882 se forma nos Estados Unidos, ela é do interior do Pará, foi para os Estados Unidos, se formou médica, mas teve que convalidar o diploma dela em Salvador, na Bahia. Naquele tempo era raríssimo uma mulher entrar numa faculdade de engenharia e de medicina. Nos Estados Unidos já tinha isso, e ela foi para lá fazer. Esse Falcão, que é o dentista, casou, e ele tira um dente de Carlos Gomes. Esse foi um dentista que extraiu um dente de Carlos Gomes que estava machucando a língua onde tinha o câncer. E ao tirar esse dente, Carlos Gomes teve um pouquinho mais de conforto, e eu quis falar na tese desse personagem do Emílio Falcão, que foi novidade para mim. Eu sei da notícia de ter, no museu de um tribunal em São Paulo, a carta de Carlos Gomes para ele. Eu estou para ir a São Paulo, a pandemia precisa me deixar ir, para poder olhar se eu encontro essa carta que tem do Carlos Gomes para o Emílio Falcão. Aqui é um desenho de um confrade meu do Instituto Histórico Geográfico sobre o Conservatório de Música que Carlos Gomes foi diretor, hoje é a Academia de Letras. Nesse portão, por essa escada, ele subiu e foi aí que ele foi velado. Vamos caminhando mais adiante, né, nessas notícias de jornal, né, que ele passou um pouco melhor, que ele vai se reunir com a diretoria da Escola de Belas Artes, e aqui nessa parte da tela, a gente vê que Carlos Gomes ele ajuda a aprovar o regulamento, ele se reúne e ele aprova o regulamento interno do conservatório, o horário das aulas, o aumento dos ordenados dos professores, ele pede o aumento dos empregados, não é? Então, ele participou, ele chegou, inclusive, talvez a dar uma ou duas aulas naquele período. Depois, Carlos Gomes morre em 1896, e nós temos, então, essa foto, que é um tanto rara, de Carlos Gomes, no seu leito de morte, tirada por um fotógrafo paraense, que é muito parecida com uma foto muito, muito comum que circula em todos os livros. Aqui é um pouco da foto do grande cortejo fúnebre saindo do Conservatório de Música em direção ao Cemitério da Soledade. Depois ele é levado... Aqui tem uma litografia do Wiegand, Carl Wiegand, que é um alemão que aqui viveu, que mostra um pouco do Carlos Gomes, com o nome das óperas em torno daquele círculo, e faz uma alegoria um tanto representativa dos personagens, como Ceci e outros personagens dele. Aqui nós temos uma missa de corpo presente na Igreja da Sé e uma foto que demonstra o momento de partida dele para Campinas, não é? Quando ele parte para Campinas, então eu encerro o meu trabalho. Achei por bem encerrar aí,
né? Porque se eu fosse para depois do pós-mortem falar do conservatório, de quanto ele permanece na cultura paraense, aí é outra tese, né? Então, aqui eu tenho a imagem, que é uma tela muito grande. Quem já veio a Belém, foi ao Museu de Arte de Belém, né? Vai encontrar essa tela. Ela está um pouco interditada agora, mas brevemente espero que esteja disponível. Uma tela enorme, de grande formato. Tem 2 de 24 metros por 4,84, é uma tela realmente grande, a moldura é muito grande, não aparece aqui, né? E foi pintada por De Angelis e Capranese, 2 italianos, em 1899, e ela vem para o Palácio Antônio Lemos, que é onde é a sede da prefeitura, a ficar no gabinete do Antônio Lemos, do intendente. Aqui nós temos alguns personagens principais. Tem Carlos Gomes nessa cadeira, recostado, dialogando primeiro com o governador Lauro Sodré, né, um personagem principal que em 1880, quando era na Escola Militar no Rio de Janeiro, fez um discurso para ele lá no Teatro Lírico. Aqui o Benjamin Constant, que é Gentil Bittencourt, desculpa, que é o vice-governador. E aqui a gente vê o Antônio Lemos. Esses dois personagens são inimigos políticos. Exatamente, os lauristas e os lemistas vão brigar muito no início do século XX, e o Antônio Lemos é expulso de Belém. Eles se tornarão inimigos, mas, no entanto, eles dois trouxeram para cá o Carlos Gomes. O que a gente vê também aqui é o médico José Parra de Carvalho, que vai suceder no governo do Estado o governador Lauro Sodré, e que vai institucionalizar o Conservatório de Música da Academia de Belas Artes como Instituto Carlos Gomes. O bispo, aqui a gente vê, aqui atrás, o Pedro Leite Sherman, personagem importante, que é o presidente da Associação Paraense Propagadora de Belas Artes. O mundo militar representado aqui. Aqui nós temos o Clemente Ferreira Júnior, aqui é o Visconde de São Domingos, que representa todo o comércio de Belém, e aqui a gente tem outros músicos, aqui os dois artistas, e o Licínio Silva, um jornalista muito importante, e a gente vê também aqui o Raul Franco, que vai vencer o enfermeiro, que junto com o Dr. Parra de Carvalho e Nuna Ribeiro vão ser os médicos, 23 médicos que cuidaram de Carlos Gomes. Uma tela que a gente poderia falar muito sobre ela, né, que aparece o resgate de Ceci Porperi e outras coisas mais, uma tela rica. Tem um artigo que eu escrevi sobre ela, podemos falar muito tempo sobre ela, mas nós estamos indo para o final do nosso trabalho e agradecendo. Muito obrigado.